Oi, gente, tudo bem? Primeira live ao vivo, sozinha, resolvi vir, né? Vamos deixar de procrastinação e vamos embora. Estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar todo esse conhecimento que eu venho adquirindo, né, há alguns anos, estudando aí a física quântica, metafísica, esses assuntos espiritualistas. Então, acho que para começar, seria interessante trazer para quem me conhece das épocas lá do curso de Direito, né? Eu sou advogada. E como tudo começou, como eu vim cair aqui, né, no mundo holístico, nesse mundo da lei da atração, física quântica, né? Algumas pessoas que me conhecem lá do Rio Grande do Sul ainda se questionam, nossa, mas ela não era advogada e de repente tá aí, né? Então, brevemente, para vocês terem uma noçãozinha de como tudo começou, né? Então, como advogada de formação, advoguei por um tempo e me apresentaram o professor Hélio Couto, né? Acho que a maioria conhece o professor Hélio Couto. Só que pela primeira vez, quando eu fui estudar o Hélio, eu lembro que não entendi nada. O cara falava era o mesmo que nada. Nada, nada, nada. Eu falei, gente, porque eu não estava preparada, na verdade, né? E aí, não consegui acompanhar os estudos, deixei de lado. Tempos depois, novamente caí no professor Hélio Couto. E aí foi quando eu me debrucei, assisti todos aqueles vídeos dele, que são imensos, e vários, né, gente? É uma aula, assim, atrás da outra, fantásticos. Passei a estudar, então, todos os vídeos, adquiri alguns livros dele, passei a estudar a fundo, e foi ali que eu descobri que eu não sabia nada, que eu não entendia nada de tudo isso daqui que a gente acha que sabe, essa realidade que a gente acha que conhece, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Só exemplos, tá? Eu lembro que em uma das aulas ele veio falar do arquétipo, e eu lembro que eu falei assim, arquétipo? Eu nunca tinha ouvido falar de arquétipo. E aí ele começou a falar dos arquétipos, da importância, né, das figuras, do simbolismo, desde tu ter dentro de casa, por exemplo, né, panos de prato com animais, uma vaca, né, ou numa entrevista de emprego, se eles perguntarem para você que animal você seria, uma formiga ou uma águia? Provavelmente, se você responder águia, você não será contratado, porque eles precisam de pessoas que pensem como formigas, em bando, trabalhando, 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 e não como águia, que pensa em voar. Então eu falei, meu Deus, realmente, sabe, coisas que eu nunca havia pensado. Então o professor Hélio Couto realmente abriu as portas, né, para esse mundo maravilhoso que é a física quântica. Hoje em dia a gente sabe que a física quântica aí, né, sendo taxada de várias formas, já o povo, né, falando mal, menosprezando, tudo é quântico. Sim, tudo é quântico. Eu sinto decepcionar, mas tudo é quântico, tá? E até eu vou brincar aqui com a minha mãe querida, né, que eu tava conversando com ela assim, ai, tenta fazer uma linguagem, né, leve, tranquila, sem muitas técnicas, né, sem ser muito técnica na explicação. E daí nós estávamos falando do átomo. Eu falei, cara, eu preciso falar do átomo. Porque o Hélio trouxe, o professor Hélio Couto, quando ele falou do átomo, ele disse, gente, é uma informação imprescindível para todo mundo, porque o átomo constrói tudo isso que a gente vive. E eu vou explicar isso para vocês. Então, minha mãe hoje, minha melhor amiga nesses assuntos metafísicos, é com ela que eu compartilho todos os dias, a gente conversa todos os dias e manda vídeo daqui, vai de lá. Então, mãe, um beijo, obrigada aí por tudo, pela troca. Gente, o átomo, não tem choro, né? O átomo. E eu confesso que eu lembro que quando o Hélio falou do átomo, eu falei, cara, eu não lembro dessas aulas que eu tive lá no colégio. Eu não lembrava. E aí eu fui estudar e entender aquela famosa frase, né? Quem nunca ouviu aquela frase? Somos todos um. Tá, mas como? Se a gente tá separado, a gente não tá separado? Como que a gente, né, todos um? E ficou difícil para entender isso no início. Aí, à medida que o estudo foi avançando, eu consegui compreender de uma forma muito simples que o professor Hélio trouxe, e é o que eu vou trazer para vocês, pra gente iniciar, tá? Porque hoje eu resolvi trazer o quê? Então, falar um pouquinho dessa partezinha do átomo, do que é energia, para quem nunca ouviu falar, né? Às vezes tem pessoas que nunca ouviram falar de energia, vibração, como isso se dá, né? Como que eu atraio para minha vida pessoas e situações? Por que eu sofro um acidente? Ou por que eu sou roubado? Tudo isso, gente, está explicado através do átomo, tá? Por isso a importância de entender o átomo. E é o que eu vou fazer agora aqui com vocês. E mais à frente eu vou trazer 3 pilares, tá? Que eu separei, que seriam assim, 3 informações extremamente úteis para uma vida fluida e leve. Que aplicando essas 3 informações, a tua vida pode ter certeza que vai fluir melhor, tá? Mas vamos falar um pouquinho desse átomo, então bendito átomo, né? Gente, o átomo, tudo é feito de átomo. Então o professor até explicou, né? Se tu pegar um microscópio eletrônico agora e colocar na tua testa, ou no teu celular, ou no ar, uma cadeira, qualquer coisa que tu coloque o microscópio eletrônico, tu vai reduzindo, então, por exemplo, o nosso corpo, né? Chega nas células, as moléculas,
átomos, e tu vai retardando essa visualização, quanto mais baixa ela for, tu vai sempre chegar no mar de energia primordial, que a gente chama de vácuo quântico, tá? Na física quântica. Mas também podemos nominá-lo como Deus, consciência única, fonte suprema. O nome não importa porque é apenas um rótulo. Mas que fique claro que esse átomo chega sempre no mesmo lugar. O vácuo quântico, que é uma única onda de consciência que contém todas as informações. Então, tudo está gravado neste vácuo quântico, neste mar de energia primordial. E dele, a velocidade dele é tão rápida que não tem como haver interação. Então, para que haja interação, o que precisa ser feito? Vai retardando, reduzindo essa vibração, densificando a vibração até chegar aqui, no que a gente chama de físico. Mas, na verdade, nada de físico tem isso que a gente acha que é sólido. Por quê? Porque, de novo, se tu colocar um microscópio eletrônico, tu vai ver que o átomo é um espaço vazio imenso. Comparado a um estádio de futebol, para vocês terem ideia. Um campo de futebol. A distância dos elétrons para o núcleo. Então, vamos entender o que é átomo, né? Lembra lá da escola que o núcleo do átomo é formado pelos prótons e nêutrons e nós temos os elétrons circundando esse núcleo, certo? Isso é um átomo. Então, o professor Hélio Couto, ele chama atenção para o espaço vazio que existe entre esse núcleo e os elétrons orbitando. É um espaço imenso. Mas como, né? Se a gente está aqui olhando, parece tudo físico, não é? Pois é, isso é o átomo. E tudo é feito de átomo. E esse núcleo do átomo, que é formado por prótons e nêutrons, ele é carga positiva. O elétron que circunda o núcleo é carga negativa. E essa atração gera um campo, que a gente chama de campo eletromagnético. Gente, eu sei que pode parecer complexo para alguns, tá? Mas é super importante entender isso para entender a lei da atração e todo o resto, tá? Então, esse campo eletromagnético do átomo, gente, ó, eletro vai, magnético volta. Eletro vai, magnético volta. Daí a famosa lei da atração, daí a lei da ação e reação, entende? Então, esse campo eletromagnético do átomo está em tudo. Então, tudo que vocês conseguem observar possui um campo, emite um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é repleto de informações. Então, tudo é feito de informação, de energia, tudo vibra. Tudo emite uma frequência eletromagnética. E pode ser medida, essa frequência a gente pode medir em hertz. Mas então precisa ficar claro que tudo é feito de átomo e tudo vibra. Ponto. A partir daí, a gente consegue começar a entender o porquê das coisas aqui, na fisicalidade. Então, a famosa frase somos todos um passa a fazer sentido. Porque se somos todos feitos de átomo e o átomo vem de um único lugar, todos nós viemos desse único lugar. Todos nós saímos desse mar, dessa única consciência. Vocês compreendem? Então, é a mesma coisa, uma analogia. Imaginem um espelho. Se você quebra um espelho, derruba e quebra o espelho, os cacos do espelho, se você voltar a colar o espelho, ele volta os fragmentos todinhos. Cada caquinho é como somos nós. Nós somos extensões dessa única fonte de energia, entende? Então nós, enquanto seres aqui hoje, somos uma extensão. Viemos desta única fonte, somos uma extensão dessa única fonte. E a melhor e mais importante informação do dia, essa única fonte, é uma única informação que ela contém, básica e primordial. Ela é puro amor. Puro amor. Se ela é puro amor, nós também somos puro amor. Nós viemos aqui para amar. Simplesmente para amar. Porém, devido aos vários condicionamentos a que fomos impostos desde a infância, acabamos nos esquecendo dessa pureza que somos. E aí entra o nosso amigo ego. O ego é a nossa personalidade, é aquilo que nós aprendemos a ser, mas que não somos. Então, exemplo, eu estou Caroline, eu não sou Caroline. Eu sou, na verdade, puro amor, essa única fonte que sabe tudo, que contém todas as informações e que aceita e ama incondicionalmente. A Caroline, que está falando com vocês agora, é uma personalidade criada e condicionada pela minha mãe, pelo meu pai, pela sociedade, pela escola, por todos aqueles que me influenciaram desde que eu nasci. Então eu fui aprendendo desde que nasci o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, e fui me moldando até hoje. E é através dessas crenças, dessas ideias inseridas em mim, é como eu vejo o mundo lá fora. Entende? Então o problema não é o ego em si. Tem que haver esse equilíbrio. Nós temos que sair, não se identificar tanto com este personagem que sofre por questões que às vezes
foram ideias impostas por todos eles. Quando na verdade, aqui na fisicalidade, não existe uma verdade absoluta, gente. Nós estamos aqui todos carregando a sua bagagem de crenças e todos vivendo através dessas crenças. Então, por exemplo, tá? Uma pessoa que não aprendeu desde cedo com os pais que, olha, gato preto dá azar. E via o pai maltratando um gato, a mãe maltratando um gato, essa pessoa provavelmente vai crescer odiando gatos pretos e com medo de gatos pretos. E provavelmente quando ela ver um gato preto, ela vai entrar em pânico, entende? Já eu não. Eu, por exemplo, não tenho essa crença, então eu posso ter um gato preto como animal de estimação, por exemplo. São crenças, e a partir dessas crenças a gente vai moldando a nossa realidade. Ok, então sabendo que tudo vibra, né? Tudo vai e tudo volta. Semelhante atrai semelhante. O que eu preciso entender? Uma rádio, por exemplo. Se você quer colocar no canal 104.7, tu concorda que não adianta tu girar o botão e botar 97, ou ir lá no digital e colocar 93.4, que tu não vai sintonizar 104.7. Para sintonizar, você precisa entrar em ressonância com a 104.7. E assim vale aqui para nós também. Nós precisamos estar em ressonância com aquilo que queremos para nossas vidas, porque a gente vai atrair aquilo que a gente está vibrando. Se eu vibro no medo, qual a chance de eu atrair situações e pessoas para a minha vida que me forçam a experimentar o medo? Todas. Eles até brincam. Pessoas que têm medo de assalto e enchem a casa de alarmes e coisa, a chance de atrair um assalto é muito maior do que aquele que não tem nem muro na frente de casa. Por quê? Porque o meu foco está onde? No medo do assalto. E se o meu foco está no medo do assalto, qual é a minha vibração? Medo de assalto. O universo vai olhar e vai dizer, medo de assalto, vamos mandar assalto para ela. É assim que funciona. O universo trabalha com energia, frequência e vibração. Se tudo vibra, nós vibramos, tu vai atrair pessoas e situações para a tua experiência que estejam de acordo com esta vibração. Então, isso é o primeiro ponto, certo? Eu fiz umas anotações aqui para não me perder, tá, gente? Vamos lá. Então, nós, enquanto extensões desta fonte, podemos tudo. Lembram-se que essa fonte é puro amor, essa fonte pode tudo, pode ser, ter ou fazer o que ela desejar. Ela é pura aceitação. Porque quem ama incondicionalmente, aceita. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses 3 pilares, esses 3 pontos que são de grande valia para uma vida fluida, clara, tranquila. E quais são eles? 3 pilares da ascensão, que eu posso dizer que ajudam muito a ter uma vida mais fluida. Primeiro, gente, desapego, tá? Neutralidade e a retomada do poder pessoal. Então, eu vou começar agora falando um pouquinho, primeiro, sobre a neutralidade. O que significa a neutralidade? O que significa dizer que a realidade é neutra? Que ela não tem significado embutido nela? Só raciocinar um pouquinho. Nós acabamos de falar que quando nascemos, imagine como se nós fôssemos um quadro em branco quando nascemos. E os nossos pais começam a rabiscar esse quadro com ideias deles, que são, para eles, taxadas como únicas, verdadeiras e corretas, e eles começam a rabiscar este quadro. Aí eu vou para a escola começa também a rabiscar algumas informações, ideias próprias dela, como verdadeiras, e assim vai. Então nós, enquanto quadro em branco, quando nascemos, no final das nossas vidas, estamos todos rabiscados. E são esses rabiscos que moldam a nossa realidade, certo? Então a realidade em si não tem significado embutido. O todo, Deus, consciência suprema, não rotula, não atribui significados. Ele é tudo. Então, por exemplo, um acidente. Olha que legal, um acidente de carro. Eu bato o carro, fui lá e bati o carro. Para mim que bati o carro, foi horrível. Eu tive uma percepção péssima desse acidente. Meu Deus, eu vou ter que gastar com o conserto do carro, por exemplo. Porém, pro dono da oficina, qual a percepção dele? Nossa, mais um cliente, que bom. Vocês entendem? Olhem como a percepção muda, dependendo daquele ângulo da experiência. Por isso que não existe um significado embutido em absolutamente nada nesta realidade. Somos nós, através da nossa percepção, dos nossos condicionamentos mentais, das nossas crenças, das ideias daquilo que acreditamos como sendo uma verdade, que colocamos significado nas coisas. Então esse exemplo do acidente é perfeito para elucidar isso. Porque aquele que bate o carro e tem uma despesa, que péssima experiência.
Para o dono da oficina, excelente experiência. É mais um dinheirinho para colocar comida dentro de casa. A mesma experiência gerando 2 tipos de percepções distintas. E eu vou além. Eu poderia gerar uma terceira percepção. Por exemplo, eu bato o carro e a minha mãe que está lá e nem está sabendo, para ela não tem significado, ela não está nem sabendo. Para mim foi péssimo e para o cara da oficina, ótimo. Então aqui na fisicalidade, hoje, nós temos a dualidade, que são, a gente precisa do contraste para saber, por exemplo, para saber o que é bom, eu preciso descobrir o que é ruim. Para eu saber o que é frio, eu preciso conhecer o calor, porque senão não tem como saber o que é frio, né? Para eu conhecer a escuridão, eu preciso da luz para poder dizer, ó, isso é luz, então isso é escuridão. Então existe essa dualidade. E qual é o segredo aqui? Equilíbrio. Por exemplo, se tu pegar um termômetro, tu sabe quando começa o frio ou o calor no termômetro? Não. Aqui no Maranhão, por exemplo, calor para nós é, sei lá, a partir de, vamos colocar 23 graus aqui ainda é quente. Para um pessoal do sul, já não é tão quente. Então vai depender da região, vai depender do lugar, da cultura. Então por isso que não existe uma significado para nada nesta materialidade, nessa fisicalidade. E aí a Bashar, que é um extraterrestre que contribui muito, né, nesses assuntos de crenças, ele traz o exemplo do teatro. Então vocês imaginem um palco onde tem aquelas... Sabe quando na escola a gente apresentava aquelas peças de teatro? Então tinha, por exemplo, a representação de uma árvore num papelão, né, a representação da casinha, do passarinho, enfim. Todos esses adereços do teatro, imaginem lá no fundo do palco, atrás das cortinas, tá? Quando tu coloca ele no palco, representando a árvore, fazendo papel, sei lá, representando a casinha, enfim, ali no palco eles passam a ter um significado, de acordo com a história que está sendo contada. Porém, lá atrás das cortinas, que significado tem esses adereços, gente? Nenhum. Nenhum. O significado ele vai receber a partir da história que vai ser contada. Então, a realidade é a mesma coisa. Nada aqui tem um significado intrínseco, nada. Tudo é neutro. Somos nós, através da nossa percepção, que colocamos significado através das crenças que depositamos, que aprendemos, que nos condicionam na maioria das vezes. O ideal é que tivéssemos crenças expansivas, mas infelizmente a maioria das nossas crenças são limitantes, nos condicionam, nos aprisionam, nos amedrontam, né? Então é isso que é muito, muito, muito importante a gente ter em mente, que tudo é neutro. Tá? Outra coisa, por exemplo, se vocês pegam e vão numa multidão de 5.000 pessoas, o que é mais fácil? Eu estar lá no meio observando as 5.000 ou eu estar no 10º andar do prédio ali observando as 5.000? É mais fácil eu estar no lugar do observador. Por isso, eu volto ao ponto em que eu disse, eu não sou a Caroline, eu estou Caroline. Eu estou aqui hoje experienciando ser a Caroline, advogada, hoje terapeuta, mãe de 2 filhos, casada, nananá. Todas essas características, esses rótulos pelos quais eu me denomino, não sou eu. Eu dou um passo para trás e me relembro de quem eu sou. Que é aquela fonte que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que é puro amor. Eu sou essa fonte. Mas eu estou aqui participando deste jogo, né, que é a fisicalidade, que é a terceira dimensão, e para esse jogo eu recebo uma personalidade, que é o ego. E tá tudo bem. O detalhe é, que nem o professor Hélio Couto fala, estar no mundo e não ser do mundo. Eu estou aqui participando de tudo isso, mas eu não preciso fazer parte do jogo. Eu consigo ficar no papel de observador, olhando, analisando, sem julgar. Porque também é um outro detalhe muito importante, né? A gente tem mania de achar que a nossa verdade é a única absoluta certa. Não. Cada um no seu tempo, cada um com as suas verdades. Então a gente respeita a verdade do colega, mas se a gente tem a chance, que nem eu agora trazendo essas outras informações, vocês devem sentir se ressoa ou não com vocês e colocar isso em prática. Porque isso que eu estou falando para vocês é algo que eu coloco em prática diariamente. E eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou. Totalmente, eu sou outra. Quem me conheceu há uns 5 anos atrás não me conhece mais. Até eu brinquei esses dias, eu fui conversar com uma amiga lá do Mato Grosso que me conhecia há um tempo e disse assim, prazer, eu sou a Karen, porque ela não me conhece mais. E não é mentira. Quem me conheceu lá atrás não me conhece mais. Eu sou outra pessoa. A partir do dia em que eu entendi quem eu sou de verdade. A partir do dia que eu entendi o que eu realmente estou fazendo aqui. E principalmente, o que é tudo isso aqui? Como isso tudo funciona? Fica muito mais fácil, a vida flui com mais clareza.
Vocês podem ter certeza que a partir do momento que tu te empodera dessa informação de que tu é tudo, que tu pode ser, ter ou fazer o que tu desejar, porque tu pode. O teu campo mais incrível é isso. Aí entra a autorresponsabilidade. É tu não depender de nada e de ninguém lá fora para ser feliz, gente. A gente não depende de nada porque somos nós quem atraímos pessoas e situações para a nossa realidade através da nossa vibração. Através do átomozinho que está lá vibrando e emitindo um campo. Ele vai sintonizar com pessoas que estejam vibrando no mesmo padrão. Se estou eu vibrando no medo, atrairei para a minha experiência pessoas que estejam no mesmo padrão vibratório. Por isso a importância de orar e vigiar, estar atento àquilo que você está consumindo, seja fisicamente, através dos olhos, dos ouvidos, o que você está ouvindo, que tipo de música, né? Que tipo de informação você está consumindo. Tudo isso impacta diretamente o seu campo. E através dele você cocria a sua realidade. A tal da lei da atração, é assim que funciona. Simples assim. Entende? Não é nada místico, porque a gente acha, né, quando esses assuntos de lei da atração, fala, essas bobeiras, isso aí. Não, não tem absolutamente nada de místico. É ciência, é átomo, é fácil de entender. E isso é dado lá nas escolas, deveria ser explicado, né, com essas informações um pouquinho além do átomo, do que realmente ele é. Trazer isso seria muito mais útil, porque a gente desde cedo aprenderia tudo isso, né, ficaria bem mais fácil. Mas enfim, então a neutralidade, né, gente, não existe nada, na verdade, aqui na 3D que tenha uma verdade absoluta, porque tudo vai depender da crença daquele que está experienciando, né? Então, o exemplo que eu dei do assalto, tá? Outra coisa, quando eu saio do drama, né? O ruim é quando tu entra no drama. Então, por exemplo, chega um amigo teu e vem falar de um assunto, olha, ai, Carol do céu, tô passando por uma situação tão complicada, meu esposo, sei lá, qualquer coisa. Aí ela começa a te contar a história, né? O drama que ela tá experienciando. Tu tem duas opções, ou entrar no drama e dizer, ai menina, tu sabe que isso aí já aconteceu comigo, foi horrível, ai, daí tu começa a entrar no drama e vocês duas se embolam nesse drama, vocês imaginam o que vai acontecer, frequencialmente falando, certo? Por isso a importância de não adentrar no drama, fique no papel de observador, acolha, tenha compaixão, claro, empatia por aquele que você está ouvindo, mas não entre no drama, procure sempre ficar no papel de observador. Porque a experiência é da sua amiga, ela está experienciando porque ela tem as questões dela, as crenças dela e tá tudo bem. Mas tu não é obrigada a entrar no drama e se envolver no drama emocionalmente falando, porque inevitavelmente você estará emanando um campo eletromagnético do mesmo padrão vibratório e aí as consequências não serão provavelmente tão agradáveis. Por isso, de novo, autorresponsabilidade. Não existe nada e nem ninguém lá fora que possa te machucar. Nada e nem ninguém lá fora que possa te ferir. Só você. Através do seu campo vibracional, da sua assinatura única. Cuide dela. Então, primeiro ponto, neutralidade. Levar a vida com mais neutralidade. Saber que tudo é neutro, que eu atribuo, né? Até tem um exemplo que eu acho válido trazer agora, que os Abrahams, que também são um grupo de consciências extrafísicas, trouxeram, que eu achei bem interessante, que eles falam da panela do arroz queimado, né? Eu até trouxe já nos meus posts. Gente, se eu tô lá fazendo um arroz, queimo o arroz, aí do nada, bendito arroz queimou. Do nada não, né? Vamos entender que não é do nada. Queimou o arroz. Eu tenho duas opções. Ou eu pego aquela panela e xingo, grito aqui, né? Jogo na pia com raiva. Ou eu entendo que o arroz queimado já é um acúmulo frequencial, já é uma vibração que eu emanei lá atrás e que está materializando agora. Simples assim. Eu cocriei aquela panela ali com alguma atitude lá de trás minha. Tu entende? E o que vai acontecer? Se eu esbravejar de novo, se eu xingar, se eu jogar panela, outro arroz queimado você terá nos próximos dias. Então, observar e pensar, queimou o arroz. O que é que eu preciso aprender com isso? O que eu fiz lá atrás? Que tipo de reação eu tive para cocriar esse arroz agora? Porque lembrem-se, o problema não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Porque a tua reação determina as circunstâncias da tua vida, as próximas experiências, através das tuas reações. Você pode bater o dedinho na quina quando acordar. Faz testes. Nunca aconteceu com vocês? De acordar de manhã cedo, às vezes tu sem querer bate o dedo e já xinga. Aí tu vai fazer qualquer outra coisa, tu já derruba o café, aí tu segue xingando, tu vai bater o carro, porque é uma sucessão de experiências desagradáveis, porque a sua vibração não está legal. A hora que você bate o dedão do pé, machuca e tu baixa a tua frequência, porque tu começa a xingar, tu fica irritado, a irritação é uma frequência baixa.
automaticamente o que tu tá fazendo? Vibrando na irritação, na raiva. E daí o que vai acontecer? Mais disso, mais situações desafiadoras vão acontecer. Até o momento que você para, se conscientiza do seu papel de co-criador, porque daí é o tal do co-criador consciente. Existe o consciente e o inconsciente. O consciente é aquele que sabe da sua responsabilidade, que assume a responsabilidade, que ora e vigia o tempo todo observando os pensamentos, o que é que eu estou pensando para estar manifestando isso. Retorna. O que é que eu estou pensando para estar vibrando? Porque a partir de um pensamento, olha só, eu tenho uma crença. Aí eu penso nela, eu manifesto uma emoção e isso tudo emite um campo, uma vibração, que me sintoniza a mais disso. Por isso a importância de estar atento às suas reações ao que acontece com você. Você tem duas opções, como eu disse. Você pode, por exemplo, um corredor extenso. Tu tem que chegar do outro lado. Tu tem várias opções para chegar nesse lado do corredor. Você pode ir pulando, você pode ir plantando bananeira, você pode se agarrando nas paredes, se arrastando pelo chão. Não importa a forma, mas tenha certeza que cada uma dessas formas terá uma consequência diferente para você. Então, portanto, você é o único responsável por absolutamente tudo que acontece. Primeiro ponto, então, neutralidade, é isso, tá? Muito bem. E o tal do desapego? O desapego, minha gente. O desapego é um assunto bem interessante. O desapego ele não envolve somente bens. Eu sei que a maioria das vezes a gente, quando fala desapego, pensa logo em bens materiais, tá? Não necessariamente. E eu vou explicar. O desapego ele pode ser sim de bens, mas ele também pode ser de pessoas, relações. Ele também pode ser de ideias e crenças. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quantas e quantas pessoas hoje não estão apegadas a familiares? E como? Em qual sentido? Filhos, principalmente filhos, né, gente? O controle, né? Mães e pais querendo controlar. O cara já tem aí seus 30 e poucos anos de idade e a mãe ou o pai tentando controlar a vida, determinando o que deve ou não ser feito, sofrendo com as atitudes. O apego. Apego a relacionamentos e amizades tóxicas. O que seriam isso? Amizades e relacionamentos que conseguem fazer você vibrar mais baixo, que abaixam sua vibração. Relacionamentos abusivos, amizades abusivas. Isso tudo precisa do desapego, que é soltar, saber que você não precisa se relacionar com determinado grupo para poder fazer parte de uma sociedade, por exemplo. Não. Você deve fazer aquilo que sente que deve fazer. Somente aquilo que você sente que deve fazer. E nada mais. Porque tem-se uma cultura de que tu tem que socializar, porque tu tem que fazer parte da sociedade, porque tu tem que fazer parte dos grupos. Não, não tem que nada. Então o desapego dessas relações que não fazem mais sentido para você. Mas que às vezes você insiste em manter, mesmo não gostando, mesmo sabendo que não está fazendo bem. Então, o desapego de familiares. Mas eu acho que o mais e mais complicado é o desapego das crenças. Desapego dos dogmas. Desapego das ideias alheias. As ideias emprestadas que você pega, seja de quem for. Da família, né, da sociedade, seja de quem for. Essas ideias que aprisionam, que limitam, né? Então, por exemplo, as ideias dos dogmas, né, de que, olha, se você fizer isso, você é culpado, né? Cuidado, você vai ser castigado se você agir dessa forma. Por quem? E aí entra a pergunta, castigado por quem? E eu preciso confessar. Agora eu vou ter que confessar. Quando eu era mais nova, eu acreditava sim que existia um Deus lá em cima. Sentadinho, barbudo, com a roupa branca, e ele sentava em cima das nuvens, lá nas nuvens, numa cadeira, e lá ele ficava observando cada um de nós. E eu acreditava que tudo que eu fizesse ele estava de olho e ai de mim fazer algo que não fizesse sentido para ele de acordo com as regras e dogmas de determinados grupos. E muitas pessoas pensam assim. Tá errado? Não, não tá errado. Como eu disse, a gente não vai julgar. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas eu tô aqui para trazer informação que liberta, que desaprisiona. Informação útil, que traz leveza, alegria para uma vida fluida. É isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui julgar. Se tu hoje acredita, me ouvindo aqui, acredita em um Deus, eu preciso te falar que esse Deus é você. Lembra do vácuo quântico? Lembra da fonte, do átomo? Todos nós somos oriundos desta única fonte que é puro amor. Você é puro amor.
Você é esse Deus. Então você não precisa orar e pedir para alguém lá no céu por algo na sua vida, ou pior, pedir perdão por ter falado algo ou por ter feito algo. Não. O maior julgador é você mesmo, é a sua própria consciência. Por isso, o auto-perdão. Mas o melhor e o principal de tudo é a autoconscientização, gente. É saber e entender de uma vez por todas quem você é e o que você está fazendo aqui. Né? Quantos e quantos hoje acordam, trabalham, chegam em casa, liga a televisão, assiste o noticiário, dorme no outro dia de novo, sobrevivendo, sem ao menos entender e saber e conhecer o potencial que são para ter, ser ou fazer o que desejarem. Porque a lei da atração, você querendo ou não, você conhecendo ou não, ela funciona para todo mundo, é uma lei universal. É uma lei universal. Todo mundo que está no planeta Terra encarnado hoje está sob essas leis, sob o comando dessa lei. Então não tem choro. Você, querendo ou não, é feito de átomo, você vibra, você emite um campo eletromagnético e você atrai para sua vida situações semelhantes ao seu campo vibracional. Então tem pessoas que acham, eu não acredito nisso. Não interessa. A lei está funcionando para você também. E talvez por isso a sua vida não esteja tão legal assim. Então, a partir do momento em que tu te empodera de quem tu é, você desapega. Porque daí você passa a amar incondicionalmente. Ah, o amor incondicional. Nós não sabemos o que é amar. A gente acha que ama, mas a gente não ama. E eu sei que pode ser forte essa informação. Para mim foi quando eu entendi de verdade o que era o amor incondicional. Ou pelo menos tentei compreender. Na prática a gente sabe que não é assim. E sabe por quê? Eu falo porque eu tenho filhos. Gente, se eu amasse incondicionalmente, eu passaria a aceitar com amor as coisas que acontecem, sem julgamento. Mas nós estamos o tempo todo julgando. Estamos o tempo todo julgando, apontando o dedo, criticando, né? Qualquer atitudezinha que não condiz com aquilo que a gente gostaria no momento, a gente já... Esse é o tal do amor condicional. E não é assim que funciona. Eles, quando eu falo eles, é esse povo extrafísico que traz todas essas bagagens, tudo isso que eu estou transmitindo para vocês, são informações de quem já passou pela Terra, de quem já esteve aqui, já experienciou tudo isso, mas que hoje observa nós do 10º andar. É deles que eu estou falando. Todas essas informações vieram através deles, de canalizações deles. Então isso que eu estou falando não é uma verdade minha, não é algo que eu, não. É informação deles e que eu apliquei e deu certo para mim. E por isso eu resolvi transmitir isso para vocês. Porque é útil e ajuda. Quantas e quantas pessoas nesse looping de sobrevivência diário. Aí liga a televisão, é só tragédia, certo? É só tragédia. É mais medo, é mais culpa, é mais ódio. Só tragédia. Portanto, cuide daquilo que você consome através dos seus olhos, dos seus ouvidos e da sua boca. Cuide do seu templo, do seu corpo físico, porque você precisa dele para estar experienciando tudo isso aqui. Não fosse ele, você não estaria aqui. O quanto você está cuidando do seu corpo físico, mas isso é tema para uma outra live. E vai vir. Hoje o foco é no poder que você tem aí, que é você. Você não depende de um Deus salvador porque ele não existe. Você é o Deus. Você é a única fonte, a única consciência que pode tudo. Portanto, se empodere dessa ideia. Porque a partir do momento em que eu amo, voltando ao amor incondicional, eu desapego e eu solto e eu confio. Porque eu vim aqui para experienciar o amor. Eu não preciso controlar ninguém. Eu não preciso me agarrar em bens para ser alguém. Os bens não preenchem. E vocês já devem saber disso. Quantos casos de pessoas milionárias, suicidas, depressivas, doentes. Bens materiais, dinheiro, não preenche, não traz felicidade para quem não está preenchido e nutrido de amor. Primeiro aqui, depois lá fora. Eu só posso estar pleno quando estiver pleno aqui dentro. O externo é projeção do interno. Mas lembrando que o universo é abundante, então sim, é um direito nosso divino de ter o que nós quisermos aqui. Se eu quiser ter um avião, se eu quiser ter um navio, tá tudo bem, é um direito divino, porque o universo é a pura abundância. Mas nós, através das nossas crenças, vamos nos condicionando e nos boicotando. Ah, o dinheiro é sujo. Ai, quem é rico não presta. Ai, quem é rico é corrupto. E assim vai. E aí essas crenças vão ficando aqui, ó, armazenadas. E quando eu tô aqui na vida adulta, minha vida vira o quê? Um fracasso. E eu não sei por quê. As crenças moldam a nossa realidade. Isso também precisa ficar claro.
E para identificar uma crença, é só tu observar a tua realidade. O que eu preciso acreditar para estar manifestando isso? E altera essa crença. Começa a pensar diferente, né? Mas então o primeiro ponto do desapego é esse amor incondicional. Então eu solto, né? Então não é ser miserável, como eu disse, não é isso. Mas é saber que se eu soltar, eu não sofro. Então, por exemplo, pessoas que às vezes têm no guarda-roupa 30 pares de calçado e usa 3. Será que se tu doar alguns, tu vai sofrer? Porque se sim, tá manifestando o apego. Então são pequenos atos que a gente pode começar a se observar para ver o quão desapegado estamos ou não. E aí o que o Léo, que é um que eu estava assistindo a live hoje, ele fala, né, que para saber se tu tá desapegado, te pergunta: o candidato teu que não foi eleito, ou melhor, o candidato eleito que não foi o que tu queria, o quanto tu respeita, aceita e ama incondicionalmente ele. A partir daí tu tem a resposta. Vocês percebem? Do quanto somos nós apegados a tudo, condicionados a ideias, a crenças, a dogmas, as ideias. Não, se não for o meu, nenhum mais. E eu me apego, e eu sofro, e eu luto, e eu brigo. Lembrem-se, onde eu ponho foco, cresce. Se tu quer que o outro coleguinha vença, coloque foco nele. Porque você estará ajudando vibracionalmente. O universo é pura energia, frequência e vibração. Esse tá o erro. O erro tá aí da grande maioria. Que a gente coloca foco onde? No problema, onde não quer, né? Tô cheio de dívida, onde é que eu vou botar foco? Nas dívidas. Ficou lá olhando todo dia dívida, dívida, dívida. Quando na verdade eu deveria o quê? Colocar foco no que eu posso fazer para sair dessas dívidas. E aí eu tô aumentando isso vibracionalmente. E aí, consequentemente, eu atraio isso. Né? Então, essa parte do desapego, que a gente falou das relações tóxicas, né? Dos bens e tudo isso. E eu pergunto, quantas máscaras você está utilizando hoje para ser agradável com os outros, para agradar aos outros? O quão sincero você está sendo consigo mesmo? O quão verdadeiro você está sendo consigo mesmo? Será? Pessoas que acordam, vestem uma máscara para ir para o trabalho, chegam em casa, põem outra máscara, de noite vai dormir, põe outra máscara, e não são verdadeiras com elas mesmas. E aí sofrem. Porque eu preciso estar sempre agradando. Estou sempre dizendo sim, porque se eu não disser sim, eu vou ser excluída, eu não vou ser aceita, né? Enfim, então é melhor eu estar sempre de cabeça baixa, dizendo sim para tudo, sem questionar. Pois é, mas aí o sofrimento é inevitável. Porque daí eu não estou sendo verdadeiro comigo. Então a importância de olhar para si, se nutrir de amor, se nutrir de amor e se nutrir de amor, porque você é puro amor. Manifesta o amor. A vida flui, fica tudo mais fácil, tudo mais simples. Terceiro e último item. Retomada do poder pessoal. Então, de novo, a gente volta lá no bendito átomo, né? Sabendo que a gente vem dessa única fonte, que é por amor, nós somos essa única fonte. E essa única fonte é poderosíssima. Essa única fonte pode tudo o que ela quiser. Mas nós fomos condicionados e crescemos e aprendemos a terceirizar tudo. Se eu ganhei, foi Deus que me deu. Se eu perdi, o diabo tomou. E assim vai. Nunca a culpa é minha. Eu coloco a culpa no vizinho, eu coloco a culpa no marido, eu coloco a culpa nos filhos, eu coloco a culpa em todo um governo, porque é o governo, porque... Gente, não. Se tá na sua experiência, se você está experienciando, é seu. Não tem choro. Autorresponsabilidade. A retomada do poder pessoal só vai acontecer quando você se responsabilizar por tudo que está acontecendo na sua vida. Fica o dia inteiro choramingando, reclamando, para ver o que vai acontecer. Agora se empodera. Se empodera de quem tu é de verdade, para te ver as manifestações que tu começa a fazer na tua vida. A tua vida muda instantaneamente. A partir do momento em que tu emana para o universo um campo vibracional com uma frequência alta, ele vai te trazer mais disso. Pessoas, situações, e esteja atento para ouvir também. É outro detalhe importante. A gente tem que estar atento para ouvir, porque essas informações, gente, também, quando a gente primeiro, por exemplo assim, eu quero me conectar com esse poder que eu sou. Esteja atento a uma música, você dá play, você abre o YouTube, de repente passa um vídeo ali que, né, as respostas para todas as suas perguntas está em você. Você é a própria pergunta e a própria resposta. Pare de terceirizar, procure se autoconcentrar nesse potencial que você já é. Faça a pergunta e esteja atento para ouvir a resposta, porque a resposta pode vir de várias formas. Às vezes vem através de uma música, de um livro, de uma frase, ela vem.
Porque você é a pergunta e a resposta. Então se empodere, se empodere, se empodere. A vida muda, a vida flui, fica tudo muito mais fácil. Então essa retomada do poder pessoal é de extrema importância, né? A culpa é sempre do outro? Não. É você quem está vibrando, né? E emanando um campo que semelhante atrai semelhante. Então, mais disso virá para o seu campo, né? Lembrando também outro ponto importante, né? Quando tu sabe que tu não depende de nada e de ninguém, tu não te coloca no papel de vítima. Porque não tem coisa pior do que estar no papel de vítima, gente. Pensem comigo, toda vítima precisa de um algoz. Toda vítima, se eu acredito que eu sou vítima, eu preciso de situações e pessoas para reforçar essa crença de que realmente eu sou vítima. E aí eu vou ser assaltada, eu vou sofrer acidente, eu vou sofrer tudo que puder imaginar de coisas ruins enquanto estiver no papel de vítima. Porque é isso que eu estou vibrando. Mas disso eu vou ter. Aí a pessoa não entende. A culpa, não, a culpa é do trânsito, a culpa é do... Não, a culpa é sua. Autorresponsabilidade. Retomada do poder pessoal. Outro ponto importante. Para eu ajudar alguém, eu preciso transbordar amor. Para que eu doe amor, para que eu seja amor na vida de alguém, eu preciso estar transbordando amor. Eu não consigo ajudar alguém estando no mesmo buraco que esse alguém. Temos mania de se colocar no papel de salvadores, né? Ah, não, porque eu vou ajudar todo mundo, eu vou... Não. Olhe para você. Para muitos isso soa como egoísmo. Mas o amor próprio é uma das ferramentas mais importantes que existe hoje. Porque o que tem de gente se doando, se dedicando para os outros, esquecendo de si mesmos, não é brincadeira. E aí fica complicado. Por quê? Porque eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Enquanto eu não estiver transbordando, eu não serei capaz de ajudar. Portanto, olhe para você, se priorize, se priorize. Você é a pessoa mais importante deste mundo. E isso eu falo para você que às vezes está me ouvindo, vai me ouvir, que tem filhos, que tem família, e se doa. Não. Tire um tempo para você. Tire algumas horas do dia para cuidar de você. Porque como, por exemplo, dei um exemplo, né, do avião, a máscara quando cai. Primeiro você para depois o outro. Porque se eu não colocar em mim, primeiro eu não serei capaz de ajudar o outro. Portanto, priorize-se. Ame-se incondicionalmente. Você é a pessoa mais importante deste mundo. Somos por amor, estamos aqui para manifestar o amor, estamos aqui para experienciar e aprender com essas experiências. Né? Precisamos então relembrar que tudo é neutro, que o universo não tem rótulo, não tem significado embutido em nada. Somos nós, através das nossas crenças, que vamos colocando informações, né, rótulos em cada situação que acontece. Então, lembre-se da neutralidade. Lembre-se do desapego, que é fundamental para uma vida mais fluida e sem sofrimento. Lembre-se da retomada do poder pessoal, né? Saber que você pode ser, ter ou fazer o que desejar, que você é a pessoa mais incrível deste mundo, que você tem um poder gigantesco aí com você. Você é Deus. Você é Deus e não terceirize isso para ninguém, para nenhuma pessoa, nenhuma situação, nada. O poder está em você. E, gente, para fechar, eu vou falar do meu livro, tá? Eu escrevi um livro sobre tudo isso que eu falei hoje, tá aqui, tá? Numa história lúdica que eu criei para os meus filhos, porque eu vim descobrir esses assuntos de física quântica, né, de espiritualidade, muito tarde, já tinha o quê? Meus 30 e poucos anos. E eu gostaria que os meus filhos, desde cedo, soubessem que eles são o próprio Deus em ação. Que eles têm o poder para fazer o que eles quiserem, para manifestar o que eles quiserem. E aí, a inspiração veio, a intuição veio e o livro foi criado e está maravilhoso, modéstia à parte. Eu confio no que está escrito aqui. Porque aqui eu falo do átomo, aqui eu falo da lei de ação e reação, em exemplos simples, práticos e lúdicos para o nosso público infanto-juvenil. Então, acaso você tenha alguém para presentear, um filho, um sobrinho, um amigo, e para nós adultos também, tá? Porque tem muita informação válida, são 40 e poucas páginas de muita informação válida e útil para ser aplicada no dia a dia. Então, que os nossos pequenos já cresçam sabendo quem realmente são, sabendo que eles são extensões dessa única fonte de amor e que eles podem o que eles quiserem. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar o link, já está na bio do Instagram, é só clicar lá e já vai ser redirecionado. E eu tenho certeza que pode e ajuda, e vai ajudar ainda muita gente. E já estou escrevendo o segundo livro. O segundo livro vai falar só sobre crenças,
né? Vai ser focado nas crenças, para que a gente entenda o papel das crenças, como elas funcionam, né? E também exemplos práticos do dia a dia, na história que eu tô contando. Vai ser bem interessante, está ficando muito interessante. E também em breve aí o lançamento, então, do segundo livro, para quem tiver interesse. Então, galera, primeira live, foi tranquila, eu achei que eu ia, né? Mas não, foi tranquila. Espero ter transmitido a informação para vocês, espero que tenha tocado vocês e aquilo que eu disse. Ressoou com você, abraça, aplica e manifesta uma vida incrível. Você já é incrível, não se esqueça disso. Você é um ser incrível que pode ser, ter ou fazer o que desejar, tá bom? Um beijo e gratidão aí a todo mundo que assistiu e quem ainda vai assistir. Tchau!